Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, primeiramente, Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Pai querido, te apresentando agora a vida do teu filho, que estudou. Nós te pedimos, Pai, que use a vida dele. Eu me humilho diante de ti, Pai. Toda a honra, toda a glória a ti. Te pedindo que use a vida dele como canal, Senhor, para trazer, Senhor, a tua verdade para os nossos corações. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e que o Senhor venha falar poderosamente conosco, Pai. Que saiamos daqui, Pai, diferentes, Pai, do que entramos aqui. Que saiamos daqui, Pai, mais cheios da tua verdade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu nunca tive tanta certeza sobre uma pregação como essa, que o Senhor colocou no meu coração nesse período. Eu ouvi uma história, vou parafrasear o Rodrigo aqui, contando uma história para vocês, e depois eu vou discorrer porque que isso mexeu comigo. Mas antes eu quero só que você levante a sua mão, porque você vai levantar a sua mão. Quem é pai e quem é mãe aqui? Glória a Deus. Então vocês vão entender melhor ainda tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Bem, vou contar uma história. Essa história aconteceu numa quarta-feira à noite. Um pai estava num pequeno grupo quando ouviu algo que abalou profundamente. O pastor do grupo, homem de fé, líder respeitado, contou com a voz embargada que o próprio filho tinha acabado de dizer a ele que não acreditava mais em Deus. O pastor ouviu isso do seu filho. O filho se chamava Daniel e tinha sido educado dentro da fé, na igreja. Ele memorizou livros inteiros da Bíblia. Ele cresceu na igreja, ele frequentou a EBD. Mas agora, no segundo ano da faculdade, depois de uma aula de filosofia, ele disse ao pai: você me ensinou no que acreditar, mas nunca me ensinou por que não é verdade tudo isso. Naquela mesma noite, esse pai chegou em casa, esse que tinha escutado essa história do pastor, e viu seu filho de 12 anos na cozinha, preenchendo a lição da IBD. E ele fez uma pergunta simples: por que você acredita que a Bíblia é verdadeira? E a resposta foi: porque é a palavra de Deus. A resposta foi essa. Provavelmente todos nós daríamos. Mas como você sabe que é a palavra de Deus? Aí a resposta veio: porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Aí o pai ficou triste, em silêncio, porque ele percebeu que a resposta do filho era um ciclo sem saída. Era muito rasa a resposta, era muito limitada a resposta, era muito pequena a resposta. Porém, ele percebeu que ele próprio não teria como responder de forma melhor. E nos dias seguintes ele conversou com alguns pais, alguns que estavam tomando café da manhã com ele, em alguns lugares, tal, e ele percebeu que as respostas eram as mesmas, os problemas eram os mesmos. Os filhos iam bem na escola bíblica, decoravam versículos, aprendiam onde estavam os textos, mas não saía disso. Aí ele chegou a uma conclusão bem doída, que eu como pai me fiz: ainda bem que meu filho não está aqui, ainda bem, porque senão eu seria obrigado a pedir para ele sentar aqui do meu lado, para ouvir da forma com que o Senhor colocou no meu coração. E eu não estou aqui, irmãos, não vou passar pano, porque ele foi criado na igreja. Meu filho foi criado na igreja. Meu filho foi criado
lendo a Bíblia, tocando hinos, tocando louvores, mas eu não tenho certeza se a fé dele está embasada numa verdade única. E eu não sei se vocês têm essa certeza. Se tiverem, Deus os abençoe e me ajudem, porque eu tenho dúvidas. Tem uma passagem, nós vamos ler ela um pouquinho mais adiante, 1 Pedro 3,15, que diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A pergunta é: tem certeza? Deixa esse texto aí para a gente ler mais uma vez daqui a pouquinho. Porque essa história que eu acabei de contar para vocês, ela pode ter sido vivida por alguém que você conhece. Pode ser a história de alguém aqui dentro. Pode ser uma parte da sua própria história. E é por isso que hoje a mensagem não é sobre decorar mais versículos. É sobre entender porque eles são verdadeiros. Não para substituir o Espírito pela razão, para que a razão se torne mais um instrumento do Espírito. Eu sou pentecostal. E eu gosto de ser pentecostal, porque eu creio nas ações do Espírito Santo. Eu creio no trabalho do Espírito Santo. Mas eu aprendi também que eu preciso ter uma fé racional. Não fé de menino, fé racional. E esse, creio eu, ser o grande ponto que nós vamos poder discutir hoje. A proposta não é trocar o fogo do Espírito pela frieza das linhas ou da letra. Pelo contrário. É aumentar o nosso intelecto para que o Espírito nos use de forma melhor, tirando as dúvidas do nosso coração, na hora de responder a alguém sobre algo que deveríamos ter total capacidade de responder. Se você nunca passou por um processo de dúvidas, parabéns. Eu confesso que já me peguei duvidando de algumas coisas. Mas depois nós vamos entender através de todo esse processo. E quando eu comecei a estudar, o Senhor começou a colocar isso no meu coração, eu falei, mas aqui eu estou falando de mim. Comecei a... eu só vou falar sobre você. Porque primeiro vem para mim, para que eu possa compreender. E eu quero começar com uma pergunta para toda a igreja. Por que você acredita? Por que você acredita? Eu não estou perguntando no que você acredita, e nem estou perguntando como você acredita. Eu estou perguntando por quê. Por que você acredita? Eu sei que, irmãos, vocês conhecem as histórias bíblicas, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a história de Davi, vocês conhecem a história de Moisés, de Paulo, de Pedro. Vocês conhecem a história do Éden, o que aconteceu no Éden. Vocês conhecem todo o êxodo, o que aconteceu, e o Calvário. Nós também sabemos dessa história. É bem provável que saibamos explicar ela de cor, para qualquer um que queira ouvir. Mas não é isso. Não é sobre isso. Eu sei que também que vocês já tiveram aqui, já ouviram pregações diversas, pregações que mexeram com vocês, pregações que nos fizeram saltar. Já ouvi hinos, já cantei louvores, músicas, já fizemos aquele processo de levantar e pular, já levantamos as mãos, já choramos. Mas aí a pergunta vem o seguinte: se alguém sentar na sua frente amanhã, para um de vocês, e perguntar assim, como é que você sabe que Deus existe? Como você sabe que a Bíblia é confiável? Por que Jesus tinha que morrer? Se Deus é bom, por que existe
tanto sofrimento? E essas perguntas vieram ao meu coração. E, glória a Deus, as respostas também. Eu quero discutir aqui essa possibilidade de você dar a resposta para quem te fizer essa pergunta, mas não com versículos decorados, não com passagens que você ouviu falar, mas com convicção, com fundamento, dizendo, é por isso. Tem uma coisa que acontece conosco, acho que já a maioria das pessoas aqui já ouviram falar, mas é assim, por exemplo, eu brigo com a minha mulher, eu a critico, mas ai daquele que não for eu que ousar a criticá-la, que ousar a falar mal dela, na minha frente, vai ouvir, porque ela eu sei defender, eu sei as suas qualidades, eu sei o que ela fez por mim, eu sei o que ela faz por mim, eu sei que eu posso confiar nela, eu sei que eu posso estar passando por um processo terrível, mas ao lado dela eu vou conseguir caminhar, porque ela eu conheço. Então assim, a gente até aceita que algumas pessoas pensem mal, mas falar mal não. Falar mal dos nossos, só nós, não é isso? Pois é. É disso que nós estamos falando. Saber e conhecer a fundo o nosso Senhor e Salvador, de tal forma que não tenhamos dúvidas daquilo que nós cremos. Afirmando uma coisa aqui importante, irmãos, o Senhor Jesus não precisa de defensores. O Senhor Jesus precisa de pregadores. Mas pregadores que saibam do que estão falando. Que conheçam a Ele, não de ouvir falar. É isso. É isso. E esse é um problema que nós estamos tendo atualmente. Muita gente aprendeu a repetir a fé, mas nunca aprendeu a sustentar a fé. Esse é um problema atual, a nova geração sofre com isso. Temos jovens que sabem vocabulários da igreja, até falam, varão, varoa, está no manto, mas não sabe a razão da esperança. Temos pais que ensinam comportamento, mas não ensinam fundamento. Temos crentes que sabem defender costumes, mas não sabem explicar Cristo. E antes que alguém pense, isso é um problema dos jovens? Não, isso é um problema nosso. Meu e seu, de todos que aqui estão. Em algum momento, nós derrapamos. Porque nós somos ensinados muitas vezes a responder no que crer, mas não fomos ensinados a responder por que cremos. Ou a resposta vai ser rasa, vazia, sem profundidade. E aí eu lembro que o Pedro disse nesse versículo: estejam sempre preparados para responder. Responder o quê? Responder a razão da nossa esperança. A razão por que cremos. Não apenas o sentimento da esperança. Não apenas a tradição da esperança. Não apenas a memória da esperança. Mas a razão. O porquê de verdade. Eu tenho um amigo que há 20 anos atrás ele estava passando por um processo complicado. Eu não sei porquê, mas eu acreditei nele. Desde o primeiro momento que ele tinha se convertido. Falei, esse homem se converteu. Porque ele passou por tribulação. Mas ele passou por tribulação por escolha dele. Ele errou. E ele passou um período no cárcere. Deve ser terrível ali. Ele foi privado da liberdade. E provocou com que a família toda ficasse ausente
da convivência com ele, e sofrendo também. E ali, ele começou a entender o que o Senhor queria. Mas ele não entendeu logo que saiu. Ele não entendeu logo que aceitou. Ele não entendeu logo que veio para Cristo. Ele foi crescendo, foi desenvolvendo. E aquela verdade que estava em seu coração ficou visível para que todos pudessem ver. É essa verdade que nós estamos falando, de você verdadeiramente saber que a mudança que aconteceu na sua vida, todos podem enxergar. E hoje eu não estou aqui para provocar dúvidas. Eu vim aqui para dizer que a fé cristã não tem medo da verdade. Eu vim dizer que o Espírito Santo não é inimigo da verdade, ele é o Espírito da verdade. Portanto, nós precisamos entender por que Deus existe. E aí, se essa pergunta vier a você, a resposta mais comum é: porque eu sinto Deus. E eu quero dizer para você com clareza, isso faz sentido, isso é real, isso é precioso, e é parte essencial da vida cristã. Mas a experiência pessoal, ela não é suficiente para responder isso para as pessoas que possuem dúvidas. Sentir é muito pouco, porque até outras religiões também sentem. Outras religiões sentem que precisam crescer, evoluir. Outras dizem que nós vamos ter que ir. Outras dizem que nós precisamos, a cada dia, melhorar, mas sem saber o motivo exato. Não é apenas uma pergunta. Existe uma razão, e nós devemos entender. Por que crer que Deus existe, além da experiência? Tem resposta? Sim, tem resposta. Eu vou fazer algumas respostas aqui baseadas em fatos. Primeiro, que nós precisamos entender que tudo no universo aponta para Deus. Os próprios físicos, os próprios cientistas já entenderam que para que o universo exista, houve um princípio, houve um início. E se houve um início, quem o criou é maior do que isso. Por maior que sejam as galáxias, por menor que você seja nessa terra, nesse planeta pequeno, existe um Deus poderoso. Porque houve um começo, e quando há um começo, há um provocador do começo. Quando tudo era nada e ele fez acontecer, é porque ele é maior do que o que tinha. E o que tinha realmente não era nada. E ele disse: haja luz. Ele precisa ser maior do que esse universo criado. E os físicos não conseguiram refutar isso. Até hoje eles não conseguiram. Se o universo teve o começo, então esse começo não pode ser explicado por si mesmo. Não nasce do nada. Do nada não dá para surgir alguma coisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, antes do princípio, Deus já existia. E agora não cabe a nós provarmos que Ele não existia. Cabe a eles provarem que Ele não existia. Como é que o universo foi criado? Por um acaso. Só se der o nome de acaso a Deus, porque aí nós vamos ter certeza que foi Ele que criou. Outro ponto que nos deixa entender aqui, todos nós temos moral. Todos nós sabemos quando alguma coisa ruim, errada acontece. E quando acontece, você se pergunta: por que isso aconteceu? Se você vê uma criança sendo espancada, você vai ficar triste. Isso é moral, não é costume. Não é justo uma criança ser espancada. Não se defende, não consegue se defender, não sabe o que está acontecendo, não foi orientado e está errado. É moral. E essa moral vem do maior legislador que existe, que colocou em mim e em você a certeza da moralidade. Senão, irmãos, seríamos como uma formiga, que não sabe o que vai fazer. Pega as suas folhas, levam para o mesmo lugar, pega as ervas, levam para o mesmo lugar, e aí fica por isso mesmo.
E nós sabemos aqui discernir o que é ruim do que é bom. Isso é reação a um senso moral, que não foi nos colocado por acaso. Se fosse por acaso, todos teríamos o mesmo senso moral. E não temos igual. Temos um senso moral diferente. E esse legislador é o Senhor. E não estamos apenas falando de sentir Deus. Eu estou falando aqui que a própria estrutura de tudo, a estrutura de tudo, nos leva a Deus. Pare para pensar. Como teria surgido se não fosse Deus? Talvez você tenha chegado até aqui pensando que crer em Deus era dar um salto no escuro. Eu já pensei nisso. Ter fé, crer, é saltar. Não é verdade. A fé bíblica não é um salto no escuro. A fé bíblica é a resposta dada à luz que Deus acendeu no seu coração. Ninguém dá salto no escuro. Ah, vai que dá certo, né? E se não der certo? Não. Esse salto no escuro não existe com Deus. Você só vai porque você crê que deu certo. Mas por que você crê que vai dar certo? Porque Deus já fez prova com você. Em alguns pontos Ele já fez a diferença com você. Então Ele já permitiu que você não tivesse mais dúvidas com relação a essa possibilidade. E aí vem algumas desconfianças. Como é que eu posso acreditar que a Bíblia é verdadeira? Que a Bíblia é confiável? Ela foi escrita por homens. Como confiar neles? E essa é uma pergunta justa. Porque se a única resposta for, eu creio porque ela diz que é verdadeira, isso sozinho não vai adiantar muito não. Porque vão refutar a resposta. E se você estiver numa roda de amigos já esclarecidos, eles vão começar a te questionar. E se você não tiver uma fé fundamentada, vai perder, vai ficar para trás, e eles vão colocar dúvida no seu coração, e quem sabe você se perderá. Quando na verdade precisaríamos ter certeza. No mínimo, para nós continuarmos no caminho, para não nos dispersarmos dele. Tem um processo dentro da crença naquilo que está escrito, que é, você olha tudo aquilo que foi escrito de cópias anteriores. Quando isso acontece, você começa a acreditar que aquela cópia ou aquela informação ela pode ser verdadeira. Por exemplo, existe mais de 5.800 cópias do Novo Testamento feita a partir do original. Aí você fala, mas isso não diz que é do original. Diz, porque ela é confiável. São 5.800 cópias dizendo de onde veio, qual base. E se você não acredita nisso, sabe o que eu posso dizer? Você não pode acreditar em nada da história, porque você também não estava lá, você não viu, e o que você sabe agora só está escrito, às vezes em uma folha, e você acredita. Quem aqui acredita que o homem foi à lua? Quem acredita que o homem foi à lua? Não, tem gente que não acredita? Então vou fazer diferente. Quem não acredita que o homem foi à lua? Alguns, muito bem. É uma dúvida razoável. Por que é uma dúvida razoável? Porque nós só temos uma informação. Uma informação. Quando na verdade, com relação à Bíblia Sagrada, nós temos inúmeras. Olha como é difícil acreditar quando queremos provas. Se fosse assim, talvez você não devesse acreditar em nada do que foi contado sobre a história do Brasil até hoje. Porque nós só temos livros de história, e nós não sabemos quem escreveu era confiável. Nós partimos do princípio que eram. Estão entendendo? Então, irmãos, nós precisamos entender que existe motivo para crer. Outro grande motivo para entender que a Bíblia ela é real. A unidade da Bíblia.
a unidade dela, ela começou em Gênesis e até Apocalipse, tem um grande centro. Quem é o centro? Muito bem. Se fosse um livro inventado séculos depois, não tinha essa comunicação, não tinha essa retórica, não tinha esse processo de conhecimento. Ali nós vimos a criação, nós vimos a queda, nós vimos a promessa, a redenção, a restauração, e tudo isso convergendo para a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós cremos que a Bíblia Sagrada não é uma coleção de livros aleatórios. Ela é um livro feito, sim, escrito por homens, inspirados por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o homem falha? Sem dúvida. Mas o homem acerta? Sem dúvida. Deus não tirou as características de cada um daqueles homens para robotizá-los ou transformá-los em marionete, para escrever somente o que ele ditava, mas era para escrever o que ele inspirava do seu jeito de compreender. E do jeito deles compreenderem, um livro vem confirmando o outro. Um livro vem confirmando o outro. Portanto, não há como duvidar. Ali eu tenho informações precisas. Imagine que 500 anos antes, obrigado, querido, 500 anos antes, foi falado sobre o seu nascimento. 700 anos antes foi falado sobre o seu Calvário. Em Salmo 22, 1000 anos antes de existir a crucificação em Roma como punição, estava descrito ali em Salmo 22 como seria o sacrifício de Cristo. Ou seja, toda a Bíblia vem falando da chegada do Salvador até o Novo Testamento. No Novo Testamento em diante vem confirmando a presença do Senhor. Podemos crer? Absolutamente. Absolutamente. Jesus, ele não apareceu de improviso no Novo Testamento. Ele foi a causa do Novo Testamento. Você talvez tenha ensinado o seu filho, filha, seus queridos, a amar a Bíblia. Mas aí vem a pergunta: você ensinou a entender a Bíblia Sagrada? E Deus hoje não está nos chamando para carregar a Bíblia nas mãos. Ele está chamando para carregar a palavra de entendimento no coração. Não adianta ter a Bíblia Sagrada debaixo do braço, se você não sabe o valor que ela tem. Se você não valoriza a cruz. Se você não entendeu o princípio, lá em Gênesis, quando a promessa da salvação pelo próprio Deus foi dada. E não adianta estar com a Bíblia debaixo do braço, se quando você lê Apocalipse, você só tem medo, e não vê a esperança que está próxima da chegada do Salvador. E aí me perguntam, né, o que torna Jesus o único? Só por Ele, por que Ele? A gente ouve de vez em quando algumas pessoas dizerem assim, toda religião é igual, todas elas vão te levar a Deus. Te levar a Deus, eu acredito que todas as religiões vão te levar a Deus, eu acredito, não falo pelo Espírito, falo de mim mesmo. Eu acredito que toda religião vai te levar a Deus, porque no final das contas, todos nós seremos julgados pelo Senhor. Então, independente da religião, verá Deus para ser julgado, isso sim. Mas são iguais? De jeito nenhum. Na maioria das religiões, o homem precisa subir até Deus, e esse subir até Deus, veja se vocês concordam comigo, é por esforço próprio, é por mérito próprio, é por disciplina, é por iluminação, ou até por obras.
Você chega a Deus com toda essa qualidade. Mas aí vem o Evangelho e conta toda uma história completamente diferente. O Evangelho diz que Deus desceu até o homem. Dá para entender isso, irmãos? O Senhor Jesus estava, desde o princípio, Deus Criador. E de repente Ele precisa descer até o homem para resgatar o homem. Criatura sua, que por si só não consegue, por si só não consegue evoluir, não consegue caminhar, não consegue chegar, se não for por Cristo. Religião é o homem tentando alcançar Deus. O Evangelho é Deus vindo alcançar o homem. E isso muda tudo. Jesus não falou como apenas um mestre. Ele não disse, eu mostro o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse apenas que conhecia Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele disse, quem me vê, a mim vê o Pai. Então ele estava dizendo que aqui veio. Jesus não deixou espaço para ser chamado de bom mestre. Jesus, na sua infinita sabedoria, mostrou que ele, mesmo sendo Deus, se desfez do manto de Deus para chegar perto de mim e de você, para sentir o que nós sentimos. Não dá para achar que qualquer um pode fazer isso, ou qualquer religião nos levaria à salvação. E aí vem, a ressurreição é o selo. Por que a ressurreição é o selo? Porque o cristianismo não se apoia apenas em ensinamentos bonitos. Ele se apoia no fato central de que Jesus ressuscitou. Talvez, irmão, seja algo difícil de entender, principalmente pela forma com que estou trazendo a mensagem. Mas fica muito claro quando você começa a entender que, se não fosse Cristo, não teríamos salvação. E por que Cristo? Por que Jesus teve que morrer? A pergunta não é porque Deus matou a Cristo. A pergunta, normalmente, é: Deus não poderia simplesmente perdoar? Poderia. Mas como um juiz julga um criminoso, e ele olha, sabe que ele é pecador, que ele é errado, que ele é criminoso, que ele fez errado, e diz, não, está absolvido, esse é um juiz inapto, inconsequente. E o Senhor não iria fazer isso, porque Ele é amoroso, mas Ele é justo, e Ele é santo. Então, quando acontece isso, não tem um homem, nem eu, nem você, Anderson, nem você, Michel, nem o pastor Joel, nem o pastor Fábio, ninguém aqui, nenhuma zero de capacidade, mas nem de chegar num fio de cabelo. Então o que ele fez? Ele mesmo se deu. Olha o peso da entrega. O próprio Deus se deu, mas precisaria ser um homem a pagar pelo pecado. Então, Jesus veio, sentiu a dor que o homem sente, passou pelos processos desagradáveis que o homem passa, foi crucificado e foi recebido o seu sacrifício, porque só Deus poderia dar valor eterno a esse sacrifício feito pelo Filho de Deus. Capacidade para nós? Zero. Ah, mas então Jesus morreu? Morreu? Não, Ele se deu por amor a nós, a todos nós. Foi esse o processo.
Na cruz, nós percebemos a justiça e o amor. A justiça porque o pecado precisava ser expiado, e aí veio o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E o amor de Deus, que logo depois, quando ele mesmo diz, tetelestai, está consumado. E o Senhor recebeu o sacrifício e tirou o peso da condenação de todos nós, nos dando a oportunidade de sermos chamados filhos. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja a beleza disso. A justiça foi honrada, o pecado foi julgado, o amor foi derramado, e o pecador pôde ser reconciliado. Será que com essas informações eu consigo defender a minha fé? Sim, mas preciso de mais. Preciso entender que a cruz não foi um acidente, ela foi o processo da redenção. Eu preciso entender que Jesus, como homem, precisaria morrer. Mas Jesus, como Deus, entenderia todo o nosso processo pecador para buscar a salvação. E Ele permitiria isso. A mensagem começa a ficar mais próxima daquilo que a gente precisa entender. E essa pergunta, né? Se Deus é bom porque existe sofrimento, não nasce só nas universidades. Ela nasce nos hospitais, ela nasce nos velórios, ela nasce nas crises, ela nasce numa oração que você, que eu, que nós fizemos, que até parecia ser uma oração certa, mas não foi respondida como nós gostaríamos. A pergunta é séria. Parte do sofrimento do mundo, ele vem do mau uso da liberdade que nós temos. E a liberdade tem custo. Você tem a liberdade de querer estar com o Senhor. Você tem a liberdade de não querer estar com o Senhor. E essa liberdade tem custo. As guerras, as violências, as traições, as injustiças. Deus nos tornou livres depois da cruz. Mas existe um peso grande que nós precisamos pensar. Que escolha nós queremos fazer? O que nós estamos trocando para verdadeiramente sermos melhores? O mesmo dom que torna o amor possível, também torna a rebelião possível. Você comete um erro por escolha sua. Erro, não acidente. Acidente às vezes acontece, não é uma escolha, foi um acidente, mas também pode ser uma escolha errada. Pode ter ido por um caminho que não deveria e aconteceu um acidente. Agora, um erro, você escolheu. E quando você escolhe, você paga pelos seus delitos. Você paga pelo seu erro. E Deus não prometeu ausência de dor. O que Ele prometeu foi presença. A sua presença, para nos confortar. Aí entra eu sinto Deus. Aí é possível que você entenda o que é sentir Deus. Mas você afirmar para alguém que, por que você crê que Deus existe, diz porque eu sinto Deus, é muito pouco. Porque a pessoa não sente o que você sente. Ela não passou pelas suas experiências. Ela não caminhou com você. Nem tudo o que acontece é bom. Nem tudo o que acontece é bom. Mas Deus continua sendo bom em tudo o que acontece.
por pior que seja, Deus não é o responsável pelo que aconteceu de ruim, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele nos deu o caminho da salvação. Deus não observou o sofrimento à toa, Ele não ficou observando de lá enquanto nós sofremos aqui. Nem o sacrifício da redenção na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, Deus chorou. Deus foi traído em Cristo. Em Cristo Ele sofreu. Em Cristo Ele foi ferido. Em Cristo Ele entrou em nossas dores. Deus nos entende. Deus sabe quem somos nós. Mesmo sem ter a essência pecadora, através de Cristo o sofrimento chegou a Ele. E Ele tem misericórdia de nós. Talvez aqui ninguém aqui esteja lutando com as filosofias da vida. Talvez você esteja lutando com a dor da perda, a dor da falta, a dor da saúde, a dor da dúvida. E para hoje, a única explicação que eu posso te dar é que todo esse sofrimento, tudo que nós estamos passando, ele é passageiro. Ele é passageiro. Não permanecerá, desde que você verdadeiramente queira assim. Vem uma pergunta que eu preciso falar para a igreja e fazer com a igreja. Não responda alto, não fale alto, só pense em seu coração. A fé que você tem hoje, ela foi herdada da família? Ou ela é uma fé assumida? Não responda para mim, responda para você. Nós aprendemos costumes na igreja, nós aprendemos linguagem da igreja, nós aprendemos a responder amém na hora certa. Mas muitos não conseguiram transformar a fé da família na própria convicção. Isso é um problema. Como é que nós vamos orientar a nossa geração futura, se nós temos uma fé rasa? Essa fé que você herdou te traz à igreja, mas só a fé que você assume é que te sustenta na hora da tempestade. Paulo tinha herança religiosa, foi criado aos pés de Gamaliel, tinha tradição, tinha formação, tinha conhecimento, mas foi no caminho de Damasco que ele recebeu informação. Aí ele teve a grande informação da vida dele, o encontro. Isso é o que precisa acontecer conosco. Mas precisa ficar claro, irmãos, encontro sem fundamento não dura. Você pode de repente estar aqui e por uma pregação, uma palavra, você se emociona, sai daqui feliz da vida. Mas amanhã, segunda-feira, você esqueceu o que a palavra tinha dito, aquela emoção foi embora e a sua fé se esvaziou. Isso aconteceu comigo várias vezes. A experiência sem verdade viva é emoção passageira. E a verdade sem experiência vira orgulho religioso. Eu vou para a igreja para que as pessoas me vejam. Só por isso. Não tem outro motivo. Nós, quando estamos aqui reunidos, é para fazer uma homenagem. Uma homenagem que deve ser feita com o coração aberto. É só isso.
a nossa obrigação. Homenagear ao nosso Redentor, ao Deus vivo. Mas, muitas vezes trocamos isso. Não é para sentir, é para conduzir uma verdade no nosso caminhar. É quando olharem para você e falar, você tem algo diferente. É quando olhar para você, as pessoas não quererem se afastar. Porque tem gente que olha para a gente, fala, crente igual esse? Quero não. Porque nós não temos certeza do que cremos, estamos dando um mau testemunho. E o que fazer com essas dúvidas? Essas dúvidas são legítimas. Essas dúvidas são boas. E eu vou dizer uma coisa para você, nem sempre temos respostas para tudo aquilo que queremos ouvir. Ou nem sempre vamos ouvir a resposta para tudo aquilo que queremos fazer. Nem todo sofrimento poderá ser explicado. Nem toda perda é compreendida. E nem toda oração é respondida do jeito que nós queríamos. Uma vez nós falamos algo errado numa conversa, porque eu disse que Deus tem 3 respostas: sim, não e não. Essa é a resposta errada que a gente dá. Não é talvez. Deus só tem 3 respostas para nós: sim, não, espere. Sim, não, espere. Nós não queremos ouvir espere e nós não queremos ouvir o não. E aí colocamos dúvidas em nosso coração. Se você não consegue entender que não é tempo ainda, começa a ficar difícil de crer. E a dúvida não é o fim da fé. Muitas vezes a dúvida é o lugar onde a fé amadurece. Se você rememorar, Tomé duvidou. João Batista perguntou. Davi chorou e questionou. Jó murmurou. E tantos outros profetas. Pedro negou, porque duvidou. Mas o problema não é perguntar. O problema é viver sem fundamento. Quando começa a entender o que está acontecendo, começa a entender o que é e por que é, aí começa a fazer sentido nas nossas vidas. Hebreus 11, 1 diz que a fé é a certeza e prova. Fé é você crer que a resposta virá, a resposta correta virá. Jesus falou de 2 construtores, um construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha. A chuva veio para os 2, olha só, o vento veio para os 2, a enchente veio para os 2, a diferença não foi a tempestade, a diferença foi o fundamento. O problema não é se a tempestade virá, até porque ela vai vir, o problema é sobre o que a casa está construída. Sobre o quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Talvez estejamos valorizando mais as coisas do que as pessoas. E se você estiver fazendo isso, se nós estivermos fazendo isso, estamos errados. Porque as coisas não valem. Elas se destroem. Mas as pessoas têm valor para o Senhor. Foi comprada a preço de sangue. Caro. Como diz um amigo meu, a graça foi de graça, mas não foi barata. Custou muito. E nós precisamos entender.
E hoje o Senhor está nos chamando para voltar aos fundamentos, a buscar o fundamento. E aí eu tenho algumas informações para te dar, antes de terminar. Permita perguntas. Quando chegar em casa, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo vai lhe perguntar, deixa as perguntas virem. Não trate as perguntas como ameaça, porque nós temos o defeito de achar que todos aqueles que nos questionam estão nos ameaçando, quando na verdade deveríamos ter as respostas para as perguntas que nos façam melhorar. Não trate as perguntas como ameaça, trate as perguntas como porta. Tenha humildade para dizer não sei. Não invente. Não diga que tem algo na Bíblia Sagrada que afirma uma coisa que na Bíblia não afirma. E se você não sabe, diga não sei. Mas tenha a humildade de dizer vamos procurar juntos. Ensine convicção, não costume. Orar, falar com Deus, de verdade, não importa a posição. Tem que ser de joelhos? Não. Porque se você estiver de joelho e não estiver orando, não tem valor nenhum. Agora, se você estiver com o coração disposto a orar, se ajoelhando, vai ser melhor. Porque aí você está exaltando ao Deus Criador. Seu filho precisa conhecer a Bíblia Sagrada, a verdade da Bíblia, o Cristo da cruz, o Deus da Bíblia e a razão da esperança. Mostre que você tem uma caminhada real e que você não é cristão perfeito, porque eles não precisam de cristão perfeito, eles precisam de um cristão verdadeiro. E se você for verdadeiro com seus filhos, você estará criando homens no caminho certo. Lembram de Provérbios? Apresenta o caminho à criança, quando ela ainda é jovem criança, porque quando ela crescer, ela não vai sair do caminho. Nós precisamos fazer isso e não inventar. Discurso comove, mas o seu exemplo arrasta. Quer ele com você? Quer ela com você? Dê exemplo de comportamento. Não fale mal das pessoas. Não invente mentiras, desculpas para o seu ego. Trate como deveria ser tratado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9, eu vou ler aqui, mas pode colocar na tela se puder. Já estou terminando. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O nosso objetivo é esse, mas precisamos guardar isso no coração. E hoje eu não quero fazer um convite, eu quero chamar
mas não apenas os que estão afastados, os que ainda não conhecem a palavra do Senhor, os que não entenderam. Eu quero fazer um convite para aqueles que querem ser recebidos por Cristo, virem aqui à frente e dizer que querem. Mas eu quero chamar aqueles que estão fracos no fundamento, aqueles que estão com dúvidas no fundamento, que têm fé, mas percebeu que precisa de raízes, que ama Jesus, mas entende que precisa conhecê-lo mais profundamente. Aqueles que criaram filhos na igreja, mas hoje entendeu que precisa discipulá-los com mais profundidade. Se essa palavra falou com você, esse altar é para você. Não para que você fale com o Senhor, Senhor, eu nunca criei. Não, mas para dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ter a minha fé fundamentada, para não ser motivo de dúvida para ninguém, principalmente para mim mesmo. Eu quero convidar você que tem coragem e que está disposto a fazer uma mudança de atitude. Quando a gente fala de conversão, é você mudar o direcionamento. Eu estava indo para cá, mas tive uma conversão e estou indo de volta para cá. Eu quero convidar você a vir aqui, a dizer que quer Jesus na sua vida, de forma diferente, não por vício de linguagem, ou por versículos decorados, mas porque você quer uma mudança na sua própria vida, para que Ele use a sua vida, para mudar a vida de outras pessoas, principalmente na sua casa, com seus filhos, com os exemplos que você deveria dar, não por costumes, nem por tradição, mas você quer agora demonstrar por convicção. Eu quero convidar você que disse, eu quero aceitar Cristo, mas será que é tempo? Dizer, o tempo do Senhor nunca é tarde, mas o seu tempo pode ser tarde. Eu quero afirmar que 1 Pedro 3,15 diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. A nossa esperança é Cristo Jesus. A nossa esperança é caminhar com Ele. Portanto, o convite está aberto. Se você quiser, venha à frente. Não se envergonhe, porque ninguém vai ficar pagando as suas contas. Ninguém vai ficar cobrando de você, porque você não deve nada para ninguém. Você deve ao Senhor, que derramou o seu sangue precioso, por amor a todos nós. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Convido o pastor Joel para fazer essa oração, para todos aqueles que desejam, e eu vou para aí também, porque eu quero essa mudança de convicção na minha vida. Amém, glória a Deus. Convicção, e aí, gente? Amém? Deixa eu ver, que preciso olhar para a igreja, que Deus está mandando uma coisa aqui, Jesus amado. Ai, coração.
Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei onde está essa pessoa que eu não estou achando. Deus me deu o rosto. Falei, Jesus. Irmão, se não está aqui, talvez, eu não estou achando. Né? O meu olho aqui está olhando. Eu não estou vendo lá atrás. Mas amém. O importante é que Deus acalmou meu coração. Eu fiquei até com medo de ficar aqui, viu, irmãos? É um livramento que Deus está dando para essa pessoa. Se eu ver ela, tenho certeza que eu falo assim, é você. Mas interessante que parece que não está aqui, pastor. Não está. Amém? Vamos ficar de pé? Esses irmãos vieram à frente para Deus assim, não acrescentar, mas firmar a sua fé. Não foi? É isso mesmo? Firmar a sua fé em Jesus Cristo. Como o nosso presbítero Everton assim pregou, né? Se você acredita que o homem foi à lua? Eu acredito. Por quê? Eu não tinha dúvida. Mas Everton, eu estive lá na NASA. Fui lá visitar. E eu vi com meus próprios olhos, foguete lá, eu falei que é impressionante. Então a minha dúvida não foi tirada, eu tinha certeza, eu falei assim, é verdade, o homem realmente foi à lua, está ali, está aqui do meu lado para me ver, tudo ali, o museu que tem lá, eu e a Esther, nós estivemos lá, a Karina, nós estivemos lá. E para falar para vocês, para acrescentar aqui, ó, o foguete que agora foi lançado lá com aqueles 4 astronautas, é o mesmo que foi para a lua. Não o mesmo, eu vou falar assim, a tecnologia, porque é mais barata. É a mesma, só que hoje aquela era analógica, hoje é digital. É diferente, é mais moderna. Então a gente precisa às vezes estar perto para acreditar, né? Uxa, é verdade, ele foi, mas eu já acreditava antes. O Everton falou, né, você acredita lá na escola que você foi ensinada que, né, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, mas eu não estava presente lá para ver, me contaram, e eu acredito, não é? Então está aqui os nossos irmãos e irmãs aqui, acrescentando não, crendo que Deus já te deu a fé. Você crê? Aleluia! Você crê? Essa dúvida já saiu do seu coração. Porque nós temos que ter convicção realmente, né, irmãos? Que Cristo um dia morreu lá naquela cruz para remir os nossos pecados e nos deu a certeza da salvação. Teias! Aleluia! Te casa. Aleluia! É essa certeza que você tem que ter. Convicção. Porque no momento que não ter essa certeza, essa convicção, vem algo e você vai desviar. Ah, não acredito. Mas quando nós temos a convicção de Cristo em nossa vida, em nosso coração, seguimos em frente. Cristo centro. Pode acontecer o que acontecer, é Cristo centro. Amém? Meus irmãos aqui, Cristo centro. Não olhe para o homem. Como foi dito pelo nosso presbítero, nós erramos, mas Deus não errou e mandou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Oremos. Pai querido, aqui eu te peço, ó Deus bendito, ore, igreja.
Forte, vamos aí, irmãos? Eu te peço, Senhor amado, visita esses irmãos que estão aqui à frente, Deus bendito. Pai, venha dar a eles a certeza, Pai, que Tu estás com ele a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. É no nome de Jesus que aqui eu declaro, Pai, a Tua virtude, a Tua graça na vida de cada um, ó Deus bendito. Receba aí em nome de Jesus, é no nome de Jesus, no nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia.